Quanto o seu time vai precisar em vendas de jogadores para conseguir cumprir o orçamento para a temporada? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te trago todos os números. Tem clube estimando a necessidade de faturar até 180 milhões de reais. Vou contar também a respeito de Hulk, que postou que as férias estão acabando, ele quer definir seu futuro e eu vou trazer detalhes e novidades sobre essa história. Vou falar ainda sobre a aproximação do Inter em relação ao São Paulo, diferença que era de 12 pontos, caiu para apenas um pontinho. Para completar, te falo sobre um desfalque possível do Santos para a final da Libertadores e a audiência espetacular da Bandeirantes em Belém com o jogo do Paysandu. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações importantes, pedir para vocês encherem esse vídeo de like e se inscreverem no canal. Quem ainda não se inscreveu, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se para me ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos. Falta pouco, 924 mil inscritos, conto muito com a contribuição de vocês, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre a excelente audiência que a Bandeirantes conseguiu no sábado transmitindo o jogo do Paysandu. Derrota por 1-0 pro Ipiranga, derrota que acabou com o sonho do Papão da Cruz de chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. De qualquer maneira, esse jogo em Belém, capital do Pará, chegou a registrar picos de 30 pontos de audiência, com uma média de audiência enquanto a bola rolou de 23 pontos. Só para vocês terem uma ideia, a comparação com os adversários, a Rede Globo durante esse período ficou com apenas 7 pontos, contra 23 da Band e picos de 30. Já a Record ficou com 3 pontos e o SBT ficou com apenas 2 pontos, números divulgados pelo Gabriel Wacker, que é colunista do UOL. Vale lembrar que essa foi a maior audiência da Série C na TV brasileira. O recorde até então pertencia ao Repá, o clássico entre Remo e Paysandu. O Paysandu, com a derrota por 1-0, perdeu qualquer possibilidade de acesso para a Série B, era a última rodada do quadrangular final e para piorar, para completar a desgraça do torcedor do Paysandu, o Remo ainda se garantiu na final da Série C e está garantido também na segunda divisão do futebol nacional. Bora falar agora sobre o Santos, que corre o risco de perder um jogador extremamente importante para a partida final da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para 30 de janeiro no Maracanã. É que o Alisson, volante, reconheceu ou revelou nas redes sociais que testou positivo para o coronavírus. Ele inclusive fez uma contraprova que também aprovou ou mostrou o resultado positivo. Já está afastado do restante do elenco, nesse momento assintomático, sem grandes consequências, mas vai precisar ficar 10 dias afastado. Ele vai estar à disposição, se tudo correr bem, a 2 dias da grande decisão. Resta saber se o teste vai dar negativo a 2 dias da grande decisão e em que condição física ele volta depois de 10 dias afastado do restante do elenco. Mais um problema para o Cuca e para o Santos, que sofreu demais com a Covid-19, além de uma série de outros problemas. Teve impeachment de presidente, presidente novo, eleição na metade do caminho, salários atrasados, direitos de imagem a perder de vista. O Santos deve pelo menos 3 meses de imagem a alguns atletas. Apesar de tudo isso e calando os críticos, o Santos é hoje finalista da Libertadores da América e está a um jogo do tetracampeonato da competição. Seria ou faria dele o clube brasileiro com mais títulos da Libertadores da América, além de assegurar vaga no Mundial de Clubes. Bora falar agora sobre o primeiro e o segundo colocados do Campeonato Brasileiro em momentos completamente distintos. O líder é o São Paulo, em baixa, o vice-líder é o Internacional, em alta. E eles se enfrentam na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, no Morumbi, com um detalhe importante. Se o Internacional vencer, o São Paulo vai assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. A diferença é de apenas 1 ponto. O São Paulo é o primeiro com 57 e o Internacional é o segundo com 56. O que eu queria chamar a atenção é para o fato de que há 6 rodadas atrás a diferença era de 12 pontos. O São Paulo já era o líder com 50 pontos, o Internacional era o 6º colocado com apenas 38 pontos. Pois o Inter venceu todos os seus 6 jogos e pulou para 56 pontos. Já o São Paulo somou apenas 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Aproveitamento de 39% dos pontos, o tricolor somou apenas 7 dos 18 pontos possíveis, por isso aquela diferença que era de 12 pontos caiu para apenas 1 ponto e pode virar nada, pode virar pó na próxima quarta-feira. Quais foram as vitórias do Internacional? É importante contar que essa sequência do Inter foi uma sequência relativamente tranquila. Vê se você concorda comigo. Vitórias contra Botafogo, Bahia, Ceará, Goiás, Fortaleza e Palmeiras.
Com exceção ao Palmeiras, todos os times na parte de baixo da tabela, o Ceará na posição intermediária, os outros todos brigando contra o rebaixamento. Já o São Paulo venceu Atlético Mineiro e Fluminense, empatou com o Atlético Paranaense e perdeu para Corinthians, Red Bull Bragantino e para o Santos, uma sequência indiscutivelmente mais complicada. Inter que enfrenta na quarta-feira o São Paulo e no domingo o Grêmio, semana absolutamente decisiva para o Colorado de Abel Braga. Só para completar, queria te falar a respeito da rodada desse meio de semana do Campeonato Brasileiro, que vai ser espetacular. Além do duelo do primeiro contra o segundo colocado, do São Paulo contra o Internacional, a gente ainda tem Grêmio e Atlético Mineiro, jogo na casa do Grêmio, os dois times na parte de cima da tabela, além de Flamengo e Palmeiras, jogo marcado para quinta-feira. 6 primeiros colocados se enfrentando e a gente pode ter definições importantes para o futuro do campeonato a partir desses jogos. Quero falar agora sobre Hulk, talvez o jogador que tenha sido alvo de mais perguntas nas últimas semanas, tanto aqui no canal do YouTube quanto na minha conta no Instagram, no @JorgeNicola. Todo mundo querendo saber onde é que o Hulk vai jogar. E durante o fim de semana, o atacante que está livre do seu contrato, está desempregado, o vínculo dele com o Xangai SPG terminou em 31 de dezembro, o Hulk postou uma foto com sua noiva e escreveu que as férias estão chegando ao fim. Foi o suficiente para bastante gente ficar ainda mais alvoroçada para descobrir onde é que o Hulk vai jogar. E entrei em contato com o pessoal do Palmeiras, que é um clube interessado no Hulk há bastante tempo, e também com representantes e pessoas próximas do Hulk para tentar entender o que ele quis dizer com essa mensagem. E posso tentar traduzir ou trazer informações de bastidor importantes. O Hulk queria ter decidido seu futuro na semana do Natal, só que os clubes brasileiros não demonstram a mínima pressa em contratá-lo, isso porque só vão poder utilizar o Hulk a partir do fim do mês de fevereiro ou início do mês de março. Então quem quisesse contratá-lo em janeiro, no 1º de janeiro, teria de pagar os meses de janeiro e fevereiro para só utilizá-lo a partir de março nos campeonatos estaduais. Então é importante contextualizar essa situação. Isso vale para Atlético Mineiro, para Palmeiras, para Flamengo, para qualquer clube brasileiro que for contratar atletas hoje. Só vai poder utilizá-lo a partir de março. Por isso não há pressa desses clubes. Já o Hulk teve várias propostas do exterior e, de acordo com uma pessoa muito próxima dele, algumas dessas propostas inclusive já foram recusadas. O Hulk ainda negocia com outros clubes, mas fique com a impressão, a partir dessa conversa com uma pessoa próxima ao Hulk, que ele quer jogar no futebol brasileiro. Por isso toda essa paciência, por isso toda essa demora na definição a respeito do seu futuro. Quando o Hulk disse que as férias estão acabando, ele quis dizer que deu como prazo final, prazo definitivo para definir sua situação o mês de janeiro. Ele vai esperar pelo menos até 31 de janeiro. Não quer chegar a fevereiro desempregado. Se os clubes brasileiros continuarem enrolando, é possível que o Hulk acabe aceitando uma das propostas do exterior. China, Estados Unidos, entre outros países, já demonstraram interesse na contratação do atacante. O Porto era outro clube que tinha interesse, embora as especulações em Portugal tenham diminuído bastante nos últimos dias. Também tem chamado a atenção dessa pessoa próxima ao Hulk a burocracia dos clubes brasileiros. Ele se acostumou a negociar com clubes de fora, em que a palavra do presidente é sempre definitiva. Já aqui nas conversas internas, há necessidade de aprovação do Conselho Deliberativo ou de um comitê, enfim. Essa decisão não é tomada por uma pessoa só, o que faz com que o processo seja mais lento, mas repito, essa lentidão também pode ser proposital. Tudo para que o clube não feche com o Hulk tão cedo e não comece a pagar seus salários. Fiquei com a impressão, e aí é feeling, de que o Hulk vai esperar para jogar no futebol brasileiro, e aí ninguém, não é informação também, é outro feeling, outra impressão. Ninguém vai me dizer o contrário de que o Hulk está esperando o Palmeiras, de que o Hulk quer jogar no Verdão. E a contratação ou o anúncio da contratação do Hulk nesse momento talvez não soasse bem. Palmeiras que está às vésperas de disputar a final da Libertadores da América, jogo marcado contra o Santos no dia 30 de janeiro. Dá para cravar que ele vai jogar no Palmeiras? Não, não dá. Até porque ainda faltam alguns detalhes, pelo que eu entendi, a questão financeira ainda tá pegando. Mas existem as conversas e eu fiquei com a clara impressão de que o Hulk vai fazer todo o possível e o impossível para jogar no futebol brasileiro. Resta saber se vai haver acordo até o fim desse mês. Bora fechar o vídeo para contar para você quanto o seu clube precisa em dinheiro com vendas de jogadores ao longo do ano de 2021 para cumprir a projeção orçamentária. Então, antes de começar a falar sobre os números, só para você entender o contexto.
toda a virada de ano, qualquer clube de futebol da primeira divisão e das outras divisões também faz uma projeção orçamentária de quanto imagina que vai receber, de quanto imagina que vai gastar. Isso vale para tudo, para bilheteria, para patrocínio, para sócios torcedores e também para vendas de jogadores. E me chamou a atenção como alguns clubes vão precisar vender muitos jogadores ou vão precisar de bastante dinheiro para cumprir essas metas. Separei todos os clubes da primeira divisão que divulgaram seus resultados ou suas projeções orçamentárias e vou dividir esses números com vocês. Antes só queria contar que o Sport, que o Botafogo, que o Bahia, que o Goiás e o Atlético Paranaense não quiseram divulgar seus números. Então esses clubes ficam de fora. Também estava conversando com o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense. Ele me pediu mais algum tempo para divulgar os números do Atlético. Assim que ele divulgar, eu volto aqui em outro vídeo e trago os números do Atlético Goianiense. Mas então esses 6 times ficam de fora, pelo menos dessa primeira relação, beleza? Bora começar então com o 14º colocado, o Red Bull Bragantino, que não vai precisar vender absolutamente ninguém. Não há necessidade, nesse planejamento orçamentário do Red Bull Bragantino, de vender atletas para que a conta feche no azul. Isso é só um dos bônus de ter como dono a Red Bull, uma das maiores empresas do mundo. 13ª colocação do Fortaleza, que precisa vender 7 milhões e meio de reais em atletas ao longo da temporada de 2021. 12º lugar, o Curitiba. E aí tem 2 cenários. Se o Curitiba se mantiver na primeira divisão, ele vai precisar vender 20 milhões de reais em atletas. Se ele cair para a segunda divisão, vai haver a necessidade de um novo orçamento. Tudo que foi planejado vai para o espaço. O Curitiba vai ter muito menos receitas, vai ter também, na teoria, menos despesas, porque vai montar um elenco menor. E a partir daí, esses 20 milhões de reais deixam de existir. 11º lugar, o Ceará, que estima ter de vender 25 milhões e 600 mil reais com atletas. Se vendesse, por exemplo, o Vina, conseguiria apenas 7 milhões de reais e ainda restariam 18 milhões para serem alcançados. Na 10ª colocação, o Grêmio, talvez aquele clube com a situação mais confortável quando o assunto é venda de jogadores. Isso porque o Grêmio estima precisar de 28 milhões de reais e 75% dessa grana devem vir com a negociação do Diego Rosa para o Manchester City. O Grêmio também está fechando os últimos detalhes da ida do PP para o Porto. Venda que deve ser anunciada nos próximos dias, mas o PP só deve ir para Portugal na metade do ano. Venda sendo negociada ou sendo fechada em 15 milhões de euros. Ou seja, o Grêmio vai bater esses 28 milhões de reais com folga e vai ganhar mais dinheiro e vai atrair mais dinheiro com vendas de atletas, vai poder eventualmente até gastar um pouco mais. Na 9ª colocação, o Corinthians, que vai precisar de 70 milhões de reais com transferências de atletas. O Fluminense estima precisar de 75 milhões de reais. Palmeiras, dono de um dos melhores elencos do futebol brasileiro, aparece na 7ª colocação. Vai precisar de 80 milhões de reais, número relativamente tranquilo. Por exemplo, se ele vende o Patrick de Paula por algo na casa de 18 milhões de euros, ele já bate essa meta e não vai ter a necessidade de transferir outros jogadores. Na 6ª colocação aparece o Vasco. Vai precisar de 82 milhões de reais. De onde é que o Vasco vai tirar tanto dinheiro? O Thales Magno é o jogador mais valorizado, poderia render uma grana. Não vejo outro atleta com a capacidade de uma receita muito grande. Acima do Vasco aparece o Santos na 5ª colocação. Peixe vai precisar de 91 milhões de reais. Quais seriam os atletas mais valiosos do Peixe hoje? O Soteldo. O Santos é dono de 50% dos direitos econômicos do Soteldo. A gente poderia imaginar algum garoto sendo revelado das categorias de base, mas já não se tem jogadores extremamente valiosos vindos da base como em outros anos. Para completar os 4 primeiros, o Internacional, ao contrário do Grêmio, vai precisar de 115 milhões de reais com vendas de jogadores. Só para repetir, o Grêmio precisava de 28 milhões de reais. Só para você entender como os rivais do Rio Grande do Sul vivem momentos financeiros completamente diferentes. Para bater esses 115 milhões de reais, talvez o Inter precise da venda de mais do que 2 jogadores. Não vejo nenhum atleta com capacidade para uma receita, para uma venda de algo na casa dos 100 milhões de reais. Pois bem, o Atlético Mineiro, outro clube que vai precisar vender bastante, 120 milhões de reais de receita com transferências de atletas. A 2ª colocação é do Flamengo, que colocou na sua projeção orçamentária a necessidade de faturar 168 milhões de reais com atletas pro exterior. E na 1ª colocação, a situação mais grave de todas, o São Paulo vai precisar, para conseguir fechar suas contas no azul, ou para não fechar no vermelho, o Tricolor vai ter a necessidade de faturar 176 milhões de reais com a transferência de atletas. É muito, mas muito dinheiro. Na temporada passada, o São Paulo conseguiu a venda do Antony, que deu uma bela equilibrada nas contas. Nessa temporada, o São Paulo tem, por exemplo, o Brenner, como um jogador bastante valorizado.
que outro jogador renderia uma boa grana. O Igor Gomes já valeu mais do que vale hoje, o Igor tem oscilado bastante, não tem jogado tão bem, com tanta regularidade. Vai ser difícil para o São Paulo bater esses 176 milhões de reais, mas essa vai ser uma das duras metas de Júlio Casares como presidente do clube. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Você também pode ativar o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Fechado? Nos vemos assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!